Editoração é o tema do programa Papo Dinâmico que já está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás e nós também estamos lá no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico e no canal da PUC TV Goiás. E você pode também nos acompanhar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, sempre no perfil do programa Papo Dinâmico. E hoje nós vamos falar de editoração de livros. E nós vamos tratar este assunto com o professor Lauro Nalini, que está aqui presente. Professor, muito obrigado pela presença, boa noite. Boa noite, professor Daniel. Eu que agradeço imensamente o convite. É uma honra estar aqui, programa que cada vez mais se consolida aqui na nossa região, na nossa cidade, produzido aqui pela nossa PUC TV. Muito obrigado. Professor Lauro Nalini, ele é coordenador da editora da PUC Goiás, mas é também diretor da Regional Centro-Oeste da Associação Brasileira de Editoras Universitárias. Ele é psicólogo, mestre em psicologia, doutor em psicologia e coordenador também do programa, vice-coordenador, já foi coordenador, mas agora é também vice-coordenador do programa Stricto Sensu em Psicologia, dos cursos de mestrado e doutorado em Psicologia da PUC Goiás. Então, professor, mas nós vamos falar aqui hoje de editora, editoração de livros e tal. Quando foi criada a editora da PUC Goiás? A editora da PUC Goiás foi criada especificamente no dia 6 de janeiro de 1986. 86? 86. 37 anos. 37 ou 5, não é? 35 Por aí. anos. 35 anos. 35 anos. Agora, a história da editoração na PUC é anterior a isso, não é? Desde 1973, aí então o CG, não é? Já possuía uma espécie assim de núcleo de serviços editoriais. De 73 até o final do ano de 85, não é? Porque em 86 cria-se a editora, 16 títulos foram publicados. Antes da editora. Antes, exatamente, de nós termos como órgão, não é, suplementar da instituição, o que nós então passamos a ter como editora da PUC Goiás. Então, desses 16 títulos, o senhor lembra o nome de algum desses livros? De cabeça aqui agora não, eu tenho toda essa lista, né? Nós começamos já, desde o momento em que eu assumi a editora, que foi em 2018, um resgate dessas informações, né? Eventualmente no futuro a gente pode ter aí até um livro da própria editora. Eu tenho tudo registrado mais um nome. Qual o primeiro livro publicado pela editora, o senhor lembra? O primeiro livro, Sertões, o primeiro título, não, não, o nome especificamente do livro não me lembro. Mas a editora da PUC Goiás, ela já publicou muitos livros, já? Publicou muitos livros. Eu lembro uma vez que o reitor da PUC anunciou que num ano tinha publicado mais de 40 títulos. Quer dizer, durante 35 anos, eu não sei quantos, mas deve ter passado. Eu sei. Sabe quantos? Eu sei, e antecipando aqui, com um erro que o senhor vai me permitir, de algo em torno de 3% nesses valores, né? Porque exatamente estamos resgatando informações que são incompletas ainda, uma coisa muito antiga, mas nós temos hoje, considerando esses 16 primeiros, 1.112 títulos publicados. 1.112 títulos publicados. 1.112 títulos. Gigante, quase uma biblioteca. Isso. Um detalhe, né? Acho que vale a pena. Nessa análise que a gente tem feito, há que se considerar algumas discriminações, algumas categorizações que a gente precisa fazer dessa produção. Desses 1.112, 972 são livros, de fato, no sentido, digamos, clássico, tradicional, livro impresso. Né? O restante são títulos, são produções editoriais em outros formatos que receberam, de alguma maneira,
receberam efetivamente, né, o ISBN, não é, da editora da PUC Goiás. Aí você tem anais de eventos, tem publicações eletrônicas na forma de cassetes, inclusive, CDs, coisas assim, né? Então tem esse quantitativo aí que gira em torno desse número. Como funciona um processo de editoração? A editoração não é necessariamente impressão, né? Impressão é uma das formas de apresentação do produto. Exato. A rigor, nós podemos fazer uma distinção bem clara entre essas duas coisas, não é? Muito embora também o trabalho de fabricação dos produtos no final, não é? No nosso caso, feito para as versões impressas na divisão gráfica editorial, possa ser considerado também parte de todo o processo. Mas a editoração, especificamente, é um processo de gerenciamento, tá, da produção de produtos editoriais. É tudo aquilo que cabe ser feito desde o momento em que nós recebemos um material original que sai das mãos de um autor ou dos autores. Normalmente depende aí de detalhes com mais ou menos suporte já nesse momento para os autores. Por exemplo, nós temos diretrizes para os autores. Quando os autores nos procuram, nós cedemos as diretrizes para eles já nos enviarem o material original nessas diretrizes, não é isso? Desde esse momento até o momento, aí se incluirmos a questão da fabricação, desde o momento em que sai lá o livro pronto no final dessa cadeia, não é? É seriada, tem uma série de etapas e mais restritamente a editoração para no momento, essa é a nossa realidade, mais especificamente, né, aqui na PUC Goiás, a editoração para no momento em que nós depositamos o material pronto para a DGE. Que vai DGE, que é a divisão gráfica editorial, que faz a impressão do material. Isso, como nós sabemos, é um órgão distinto, né, que trabalha em interação, né, com a editora. Tá, quando é que... Porque assim, a editora universitária ou qualquer editora tem um conselho editorial? Sim, vamos dizer... De um modo geral, qualquer editora tem, porque ela tem uma linha editorial também, né? Eu acho assim, para a gente contextualizar bem isso aí, e eu acho que já toca inclusive em algumas outras questões, é o seguinte: o mundo editorial hoje, no mundo de uma forma geral, ele é um ambiente de negócios muito diverso, muito diverso. Nós temos desde as casas editoriais tradicionais, né, com um recorte que abriga, por exemplo, as casas editoriais acadêmicas, universitárias, onde nós estamos inseridos, né? Existem as casas editoriais puramente comerciais, não é? E existem hoje inúmeras possibilidades da editoração autônoma por um indivíduo ou grupos de indivíduos que queiram fazer isso. Hoje, assim, no limite superior das possibilidades, vamos dizer assim, um indivíduo que queira ele próprio fazer toda a gestão editorial de um produto dele, ele encontra, se ele tiver recursos, inclusive, né, ele encontra ou as etapas da editoração todas terceirizadas, ou ele próprio, se tiver habilidades, ter na casa dele, num sistema dele, todo um ferramental para fazer editoração, com o produto que sai dali, podendo receber um cadastro internacional, o ISBN, porque o ISBN pode ser cedido para um indivíduo, os autores e tal, e fazer isso. Então, há uma diversidade muito grande. Agora, via de regra, no ambiente onde nós estamos, não é? Que é o que eu tenho tido mais contato e, digamos assim, me especializado, sim, nós temos todas as editoras, então, acadêmicas, universitárias, com conselhos editoriais. Isso significa o autor, para publicar um livro lá, editar um livro nessa editora, ele tem que submeter seus originais à apreciação do conselho. Isso, essa é a segunda etapa. Quando nós recebemos, né, falando então um pouco das etapas, quando nós recebemos o material original, há uma avaliação de conformidade às nossas diretrizes, não é isso? E
alguns passos acontecem meio que em paralelo. Tem um trâmite que é mais administrativo, né? Mas o trâmite editorial, especificamente, então envolve o repasse desse material para alguns membros do conselho editorial, tá? Estou falando em termos bem ideais. Existem algumas variações que são colocadas pela natureza do conteúdo. Não são todos os membros do conselho que leem os originais? Não, os conselhos, normalmente, falando genericamente, eles são especializados também, né? Então, por exemplo, o livro que vem, e isso faz parte da nossa realidade, é um livro da área de biologia. Idealmente, os conselhos têm que ter, um conselho de uma editora universitária, sobretudo, tem que ter membros, doutores, experientes, preferencialmente, já tendo publicado livros, essa é uma coisa que as pessoas, né, o pessoal entende que é um critério interessante, para receber esse material e fazer a avaliação. Essa avaliação no nível do conselho é uma avaliação mais de tipo, digamos, quase que normativo. O membro do conselho vai avaliar se o livro está aderido a diretrizes da editora, a política editorial da editora, se cabe ali e tal, né? Não é uma avaliação no sentido estrito, que é uma coisa que acontece também na sequência desse processo, né? Então, o conselho recebe e dá um parecer com relação ao livro. Não, é um conteúdo interessante, é um conteúdo que cabe, considerando os nossos interesses, o nosso conceito editorial, e vamos tocar isso para frente, é aprovado e tal, né? Bom, na sequência, o que acontece? Aí sim há uma bifurcação. A grande maioria dos autores, naturalmente, eles estão interessados em saber quanto vai custar essa coisa toda, né? Quanto que vai ficar o serviço todo. Então a gente dispara, agora eu me refiro bem à nossa realidade, a gente dispara uma pré-diagramação para fins de orçamento. Não é a diagramação final, uma pré-diagramação rápida para fins de orçamento, para definir o número de páginas. Vamos fazer o seguinte, Lauro, vamos fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco nós vamos então falar dos desafios de produção de um livro, que você quer publicar seu livro, quais os desafios que você tem, inclusive essa parte aí de definição de custo, daqui a pouquinho. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Nós estamos também no YouTube. Não deixe de assistir ao nosso programa lá, baixar, né, e compartilhar com seus amigos lá no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico e no canal da PUC TV Goiás. E você pode também nos acompanhar lá nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Você pode mandar mensagem aqui para nós, sugerir temas para a gente debater aqui, sugerir também nomes de convidados, ou de repente você mesmo vir aqui bater um papo gostoso aqui com a gente aqui, sempre com esse propósito, né, de levar algum conhecimento para você e sua família. Hoje nós estamos falando de editoração com o professor Lauro Nalini, que é diretor, né, coordenador da editora da PUC Goiás. Editoração é uma profissão? Não, ela envolve um pool de profissões, um conjunto de profissões, não é? Não existe um curso de editoração? Não, aí é que está. Existem cursos de editoração. Por exemplo, a Fundação Editora da Unesp, no Brasil, que é, na minha opinião, um dos mais bem-sucedidos projetos de editoração, sobretudo universitária no Brasil, ela tem uma universidade do livro. Ela oferece sistematicamente cursos, mas para o quê? Para todo o contingente profissional, técnico, científico envolvido na editoração, não é? Então, por exemplo, você tem cursos eventualmente oferecidos pela UNIL, não é? Editora da Unesp, sobre editoração, como ser um editor. Mas tem os cursos lá sobre diagramação, sobre normalização, sobre língua portuguesa, sobre idiomas, de uma forma geral, todos voltados para o processo de editoração. Porque é um conjunto de atividades que define, não é, esse processo. E profissionais de distintas formações. No bloco anterior, você estava falando do processo de editoração, das etapas, né, de editoração. Então, nós falamos dos originais que chegam, quer dizer, primeiro
A editoração começa lá com o autor escrevendo seu livro. Aí ele apresenta para a editora os seus originais, paralelamente, juntamente ali, ou concomitantemente, o texto é apreciado pelo conselho editorial e, por outro lado, um processo é encaminhado. Você estava falando justamente da diagramação para fins orçamentários. Isso. Acontece, então, nesse momento, uma diagramação preliminar, que não será a diagramação, necessariamente, não será de forma alguma a diagramação final do livro, mas para definir alguns parâmetros que são importantes para a especificação de custos, não é isso? E aí, no processo mesmo de editoração, também ali concomitantemente, providenciado o orçamento, os autores aceitando e tal, questão de contrato, acontece a que pode ser considerada a segunda etapa específica do processo de editoração, que é exatamente o da avaliação e da preparação do material. Há uma avaliação feita, nesse momento, por ad hoc, para além daquela do conselho, ela é feita por ad hoc. No nosso caso, a gente empreende um processo de avaliação que eu entendo que é voltado para, digamos assim, ele é pedagógico, ele não é necessariamente voltado para excluir autores interessados ou a obra do autor. O que eu estou querendo dizer com isso? Há todo um trabalho de repasse para os autores das observações dos ad hocs para que eles ajustem os seus materiais naqueles pontos que vão qualificar o conteúdo do material, não é isso? Então, nós temos aí uma taxa, digamos assim, de aceitação de materiais, de uma forma geral, bastante elevada, né? E aí, o trabalho de preparação do material, né, que segue, então, a editoração, na editoração, preparação mesmo do quê? Do trabalho de texto, revisão entra quando? Do texto, do exatamente texto. isso, a revisão. A revisão do texto, não é? Aspectos de normalização, atendimento às normas, nós trabalhamos sobretudo com o padrão da BNT, né? Questões relacionadas ao próprio idioma, né? A língua inglesa, a adequação do português, isso, né, do português que está ali, quando eventualmente tem outro idioma no texto, ou o texto todo é em outro idioma, a gente tem que aí providenciar essa avaliação também, né? Isso é mais raro, mas eventualmente acontece. E por fim, o que é que a gente tem? O trabalho de diagramação final e arte, né? Para expressar na capa. A arte é a apresentação do livro mesmo. Geralmente tem um artista, então, vinculado à editora que concebe. Ele tem que ler o livro, entender o conteúdo para criar essa arte. O conceito. Tudo isso, professor, que eu estou falando aqui, na nossa realidade, pelo menos, e na realidade da maioria das editoras universitárias, que é a realidade que eu conheço mais, não é? É feito com total interação com os autores. Total interação. A gente, em etapas específicas, momentos específicos, a gente coloca os autores em contato direto com os nossos colaboradores técnicos. Eles têm toda a autonomia, toda a liberdade para, no nível do detalhe, dizer, olha, essa cor não está boa, esse posicionamento do logo não está bom, essa letra, essa fonte não está boa, essa cor eu quero que mude, e a gente vai ajustando. Recentemente, nós fechamos aí a editoração de um livro para a área de direito, né? Um livro muito interessante, uma perspectiva socioambiental, né? Coordenado por uma colega nossa aqui da PUC, que é professora na Federal também, a Providote. Foram, só de trabalho de arte de capa, de discussão e tal, foram 11 provas. 11 provas. Idas e voltas, não é? Nesse momento, desde quando assumi a editora, eu me coloquei um pouco nesse processo também, até para eu aprender, né? Porque eu entrei nisso assim, sem saber muita coisa, e para saber de como poderia aperfeiçoar a gestão dessa coisa toda, né? Então, fechando então a questão do processo, né, de editoração. Definida a arte de capa, o conceito está expresso, os autores, tudo tem que ser aprovado pelos autores, no final das contas. Aí sim acontece o depósito para a fabricação pela DGE. A gente deposita hoje numa nuvem, né, uma interação nossa lá,
E a DGE recolhe e, com seus técnicos, promove o que precisa ser feito. Mas e sobre o material que é feito o livro? Por exemplo, vai imprimir o livro. Então tem que definir a gramatura do papel, tipo do papel, se é um papel sulfite, camurça. Isso também é definido no projeto? No projeto. No projeto. Nesse momento dessa diagramação prévia, preliminar, só para fins de orçamento, não é? Conforme, inclusive, a planilha já consolidada da DGE, todos esses aspectos são lá pontuados. Aí a gente entrega para o autor assim, olha, se é papel pólen, se é de tal tamanho, tantas páginas, tal tiragem, é um valor. Se é um papel alta alvura, do mesmo tamanho, a gente faz todo um amálgama, né? um cenário de orçamentos nessas características críticas, quase sempre, que estarão no produto final impresso. Tá, uma vez ajustado, então, com o autor, vai para, no caso, um livro impresso, ele vai para a gráfica para imprimir. Lá na gráfica ele segue a produção normal de uma gráfica, que já é outro processo. É outro processo. Que é pré-produção, aí geração de chapa, impressão, depois exatamente. Corte, costura, capa e tudo. Enfim, quando o livro está pronto, o livro volta para a editora já empacotado lá. Se o autor mandou imprimir 500 exemplares, por exemplo. Certo. Hoje, qual a média mais ou menos hoje de impressão de livros? Olha, professor, o senhor fala em tamanho de tiragem? A quantidade, de tiragem. 500 exemplares eu acho que é a tiragem mais comum, mais frequente, né? Porque assim, o custo... acho que a gente pode... Porque assim, o custo, eu lembro que a editora... O custo do processo impresso assim, elevado. Isso, né? A editora chegou já a imprimir 20 mil exemplares. Já. Né? Hoje caiu muito por causa do uso eletrônico de textos e tal. Né? A editora produz também e-books? Sim. Todo livro que é impresso é disponibilizado também? Depende do autor, né? Primeiro um ponto antes. Quando o senhor perguntou sobre a tiragem, eu falei do que é normalmente a média por unidade, por livro. Em torno de 500 exemplares é o mais frequente. Certo. Tá? Agora, a tiragem total de tudo que é produzido é um dado que deve estar recolhido na DGE, não é isso? Sim. Bom, um dos fatores que nos últimos anos, esses últimos anos são os bons 15, 20 anos já, tem impactado e modificado o cenário do mercado editorial no mundo, é o advento da aplicação, do desenvolvimento de tecnologias da informação aplicadas à editoração. Isso levou a uma quase que... Hoje existe aquele... Do livro... esqueci o nome agora. Da Amazon, por exemplo. Sim. Um e-bookzinho. É o Kindle. O Kindle, o Kindle. É um hardware. E você compra livros ali, né? Existe alguma espécie similar, né? Porque o Kindle é da Amazon, né? Isso. Existe algum similar das editoras universitárias? Nas editoras universitárias, o processo de fabricação de e-books, né, tem sido predominantemente feito com um sistema chamado EPUB. O EPUB 3 está na versão. Né? Voltando àquele ponto, né? Aqui nós não temos ainda condições, infraestrutura para fabricar EPUBs. Tem algumas outras questões de infraestrutura também relacionadas à entrega digital. A gente está correndo atrás. O que nós temos feito, sob o rótulo hoje de e-book, são PDFs. PDFs com determinadas características próprias, não é? Com certas dinâmicas internas, são os nossos PDFs. Porque, só complementando, nós precisamos de tecnologia de desenvolvimento específica, eu me refiro a hardware e software, sobretudo software, para fazer e-books, e nós precisamos de treinamento de pessoal para desenvolver e-books. Entendi. Né? É complexo isso, viu, professor? Sim. Essa possibilidade aí que me parece assim que é uma coisa que nós teremos que enfrentar inevitavelmente. Ok. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta. E nós vamos falar então como é que está o mercado, né, o acesso ao livro durante a pandemia. Daqui a pouquinho a gente volta.
De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite, no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico. Estamos lá com todos os nossos programas, inclusive este, né? Mais de 140 programas à sua disposição com assuntos diversos para enriquecer seus conhecimentos. Nós queremos divertir você, mas também levar informação, conhecimento para a sua formação e de sua família também, tá bom? Hoje estamos falando de editoração. Nós estamos tratando deste assunto aqui com o professor Lauro Nalini, ele que é coordenador da editora da PUC Goiás, também vice-coordenador do programa Estrito Senso em Psicologia. Lá nós temos o mestrado e doutorado em Psicologia da PUC Goiás, ele é vice-coordenador, já foi coordenador do mestrado e agora é coordenador da editora. Professor Lauro, quais são os desafios para um autor publicar seu livro hoje? Primeiro é escrever o livro. Tem muita gente querendo escrever livro? Sim, eu acredito que a demanda oscila muito, não é? Uhum. Mas eu diria, ela tem se adaptado aos novos tempos, né? Porque o processo digital, o processo, né, que viabiliza e-books, ele é um processo que tende a ser mais ágil em todos os sentidos e ter menores custos. Mas depende, para ficar bom, ter uma boa apresentação, é importante que passe por um processo de editoração. Né? Com certeza. O processo de editoração é praticamente o mesmo. O que é que sai fora disso? A etapa de fabricação, né? Que não se imprimirá o livro não será impresso, então ele parará naquele arquivo digital que será publicado. Na verdade, a editoração é o processo anterior à disponibilização. A impressão é uma forma de disponibilizar o livro. Exatamente. Porque pode ser disponibilizado pelo e-books, pode ser disponibilizado num CD, né? Exatamente. Exato. Agora, professor, o desafio que me parece relevante colocar aqui é o seguinte. Lógico, temos que ter um material original, autores produzindo, né? Qual é o gênero que mais lá na editora, quais poesia, literatura, romance, livro didático, qual é o tipo de livro que mais são apresentados para a sua editora? Na nossa realidade, o que predomina são os livros das áreas de ciências humanas, sociais aplicadas, livros de literatura, né? Muitos livros de poesia. Eu acho que isso é característico da história toda da universidade, porque até certo ponto, o que a gente tem na editora, e aí considerando esse resgate aí, esse período todo de existência, é um pouco, em termos de publicações, é um pouco um reflexo da própria instituição, das áreas da instituição. Nós somos... Há muita procura para esses livros publicados na editora? Para compra? Para compra, para uso, para consumo, de um modo geral. Aí é que está. Nós não temos mais os serviços, nós não fazemos a comercialização, não é? Nesse momento nós não fazemos, já tem algum tempo. A comercialização nesse âmbito do livro acadêmico universitário, ela está muito restrita às academias, sobretudo às academias. O público consumidor-alvo de produtos acadêmicos, de livros acadêmicos, são as academias. Como é que a pessoa tem hoje acesso ao livro da editora da PUC? Ele entra em contato, aqueles que nós temos registrados em estoque que está lá na PROAD, não é isso? Uhum. Nós informamos, o indivíduo entra em contato aí sim com o setor responsável na PROAD e promove lá. PROAD é a Pró-Reitoria de Administração da PUC Goiás. Ela disponibiliza os livros, né, produzidos pela editora da PUC Goiás. Agora, o que acontece? Está caracterizando muito a nossa realidade nos últimos tempos. Uhum. O autor chega lá, os nossos autores são pesquisadores quase que sempre, não é? Sim. Eles chegam, às vezes, uma grande parte das vezes, com verbas públicas que, por, inclusive, especificação, têm que ser destinadas a aquele processo, que é o de editoração de um livro. Prevê-se num projeto, um livro, não é? A ser editado. Tá. Então, ele vai, contrata e paga a tiragem. Paga a tiragem e ele recebe toda a tiragem. E ele é que distribui essa tiragem. Sim. Hoje está quase que isso, né? Os autores distribuindo suas tiragens. Exatamente. Nós recolhemos
por questões até normativas, legais internas, nós recomendamos uma certa 10% da tiragem, 5%, dependendo, Sim. para o quê? Distribuição via CIB, via Sistema de Bibliotecas, e remessa à Fundação Editora Nacional. A Fundação Biblioteca Nacional, desculpe. Fundação Biblioteca Nacional. Então, a editora da PUC Goiás não tem uma função comercial, né? É similar, então, a editora da UFG, por exemplo? Ela não tem uma divisão comercial, a não editora tem da divisão comercial, né? ok. E assim, já gostaria muito que tivesse, viu, professor? Porque, sobretudo, se nós viabilizarmos, como estamos aí estudando e tentando, não é? O processo digital, o estabelecimento de uma loja virtual, nós poderemos fazer isso com relativa tranquilidade. A gente vê aí nos shoppings, nos diversos shoppings de Goiânia, tem livrarias lá, entre outras coisas, tem inclusive livro para vender e tal. Existem editoras em Goiás que produzem livros para as livrarias venderem? Eu acredito que sim, mas elas são incomuns. Qual é o canal de distribuição prioritário das editoras universitárias? São as feiras. As feiras bienais, não é? O pessoal tem todo um sistema, isso eu sei a partir da ABEL, tem todo um sistema de feiras promovidos pelas instituições, pelas universidades, então, esses eventos abrigam em estantes as editoras universitárias que vão ali apresentar. Está essa distribuição hoje, durante a pandemia, que não está havendo feiras e muito menos semanas acadêmicas? Nós estamos, e aí eu falo assim, a partir do meu referencial da ABEL, né, Brasil, tendo feiras virtuais, com extremo sucesso, graças a Deus. E tem havido possibilidade de distribuir nessas feiras os diferentes livros? Com certeza. Aqueles nos quais as versões digitais existem. Eu lembro que há algum tempo, quando tinha o lançamento de um livro, tinha um coquetel, era até legal. A gente ia não só participar do coquetel, como comprava o livro e o autor autografava. Esses tipos de eventos ainda existem, de lançamento de livro? Existem. Nós mesmos aqui na PUC, promovemos anualmente uma sessão de lançamento de livros. Com a pandemia, nós fizemos uma virtual. Lamentavelmente, nós enfrentamos uns probleminhas na transmissão no dia, mas contamos aqui com o vice-presidente da ABEL, com o editor, nós temos convidado editoras nacionais. O problema virtual é que não tem o coquetel. O coquetel, todo mundo saiu desse evento do ano passado pedindo a data do coquetel, quando for possível, mesmo que retroativamente. Tá. Os autores, então, não, eu queria saber, o pessoal já está chamando para o intervalo, mas eu queria saber ainda, antes do intervalo, qual o tipo de livro hoje que mais sai? Assim, qual gênero que mais vende? É o didático? Mercado editorial nacional completo, o livro de autoajuda. É o que mais sai. Particularmente o livro de autoajuda de teor religioso. Sai muito. Mas, de uma forma geral, o mercado tem experimentado uma queda, independentemente de gênero, assim... Do livro impresso. Do livro impresso. A questão do acesso ao livro é facilitada pelas tecnologias, não é? O livro impresso, o e-book, ele tende a ser mais barato. As pessoas tendem a comprar um pouco mais, mas assim, nós brasileiros não temos uma cultura de leitura suficientemente desenvolvida para equacionar tudo isso de uma maneira, digamos, adequada. Adequada no sentido também de faltarem ainda informações suficientes para detalhes desses processos de consumo, que é uma coisa que particularmente me interessa também. Mas a procura tal. Tem um outro vetor que vale a pena colocar, que repercute na questão da compra, na busca e tal. Há muita pirataria no processo digital. Então, as vendas terminam comprometidas
às vezes por isso também, não é? Então, ok, vamos falar disso daqui a pouquinho, a gente já volta e vamos falar dessa questão da pirataria, né, e da importância ou não da pirataria. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós estamos falando de editoração de livros, porque tem editoração de outras coisas também, tem editor de imagem, né? Aqui nós temos editor de imagem que faz edição dos VTs que vão ao ar aí pela PUC TV, e deve ter editor de outras coisas também, editor de áudio, né? Nós estamos falando de editoração de livros com o professor Lauro Nalini, coordenador da editora da PUC Goiás, que ele que é coordenador também do mestrado estrito sensu em psicologia. Vice-coordenador. Vice-coordenador. Foi coordenador, agora é vice-coordenador do mestrado e doutorado, né, o programa de estrito sensu de psicologia da PUC Goiás. Assim, editoração, o livro, né, impressão do livro. O livro digital, ele tem, o senhor falou que é o risco o perigo, o ponto negativo do livro digital é a facilidade de pirataria. Mas o livro também impresso tem a sua pirataria, que é a fotocópia, né? Exato. E já no mundo digital tem a vantagem de a replicação da pessoa. Tudo bem, está pirateando, mas o fato de um livro se tornar popular mesmo com a pirataria torna o autor também muito conhecido, né? Sim. A gente viu aí, tem aqui uma dupla goiana, Bruno e Marrone, né? Eles se tornaram populares pela pirataria. Eles mesmos, não sei se eles defendem pirataria, mas eles falaram que a pirataria salvaram eles porque o mundo profissional da editoração de disco, né? Não os promovia tanto, eles não conseguiam tanto espaço nos canais oficiais aí de comunicação, e conseguiram por meio da pirataria. E como hoje as redes sociais acabam monetizando uma pessoa que ganha muita popularidade, muita adesão, então talvez a pirataria possa ser uma forma também de remuneração do autor. Eu acho que um aspecto interessante nesse ambiente todo, nesse processo, né, ou nessas possibilidades ou realidades que a tecnologia colocou, é o seguinte: existem muitas vantagens no processo digital, o acesso, por exemplo, né, ao livro, e a disseminação do livro digital hoje se você coloca hoje numa página de uma loja virtual de uma editora um livro, você automaticamente joga isso para milhões de pessoas potencialmente, né, que seja. Existe o problema da recolha eventual daquele arquivo por alguém que compra e que vai repassar, né? Acho que o plágio é que é a pior coisa, né? Porque o cara pegar o seu texto e copiar para o texto dele como sendo dele. O plágio é uma marca no nível do processo de editoração. Dentre as avaliações, as editoras qualificadas, sobretudo as universitárias, avaliam hoje em dia com sistemas detectores de plágio, de integridade, os conteúdos. Existem sistemas excelentes. Faz parte, então, do trabalho da editoração verificar se é realmente um original. Sim. Se o texto não é plagiado. Sim. E daí da relevância do conhecimento também do corpo editorial sobre os conteúdos, dos ad-hocs sobre os conteúdos e tal. E um ponto, rapidamente, professor, em relação, então, ainda a pirataria é o seguinte: existe um movimento no mundo editorial planetário, que já tem aí também uns 15, 20 anos, que inclui particularmente, de um modo muito especial, a editoração de periódicos científicos. Na editora nós temos periódicos também, não é isso? Que é o movimento da ciência aberta. Na realidade, o que está acontecendo é o seguinte: as grandes editoras do mundo, elas estão sendo levadas a abrir todo o seu processo, desde a editoração, do próprio processo de publicizar todo o processo, desde as etapas da editoração, aí não dá para entrar aqui nos detalhes disso, mas, sobretudo, no acesso aberto. No âmbito dos periódicos, por exemplo, é um ponto em desfavor de um periódico que solicite, por exemplo, pagamento para acesso aos seus conteúdos. Agora, o mundo digital, Os nossos são todos abertos. O mundo digital trouxe a possibilidade de produção multimídia.
Isso. E muitas vezes o autor, hoje em dia se usa muito isso, referência a vídeo, a áudio e tal. Como fazer isso numa editoração impressa? Usa um CD como encarte? Essa já foi. Já foi uma saída. O multimídia. Porque quando você disponibiliza na internet, por meio de e-book, você pode vincular todos esses elementos. Isso. Agora, no livro impresso, fica meio difícil. No livro impresso, Tem o que que usar nós CD. tínhamos... Isso. O que nós tínhamos, e eventualmente ainda temos aqui e ali, a acoplagem de mídias Como é que específicas. uma pessoa que quer ter acesso ao livro da editora tem que entrar em contato por telefone, por correio, ou existe um site que a pessoa pode chegar lá e pedir um livro? No nosso caso, Da editora da PUC. ele pode entrar em contato diretamente conosco, né? Mas nós temos um link de uma página de solicitação dentro do site da ABEU. Do site da ABEU ele pode requerer. E no site da PUC também existe esse link? Ainda não. Então está precisando colocar, né? Está precisando colocar. Existe uma página que apresenta algumas capas, está desatualizada, mas nós precisamos viabilizar o recurso humano para nos ajudar nisso aí, sendo que a DTI tem nos ajudado imensamente em muita coisa na editora. Quais dicas, professor Lauro, você daria para quem quer lançar, publicar seu livro e não tem a menor ideia de como fazer? Qual dica que você daria? Olha, o canal normal, natural, é procurar uma boa editora, procurar informações sobre essa editora. Eu acho que um indicador crítico é a tradição dessa editora, né? Se ele tem em mãos um produto acadêmico universitário, que ele procure uma editora universitária, né? A editora universitária publica livro não só de professores e estudantes da universidade. Não, ela prioritariamente é voltada à publicação de livros técnicos científicos, né? Sim. Mas isso não exclui outras possibilidades, né? Então, qualquer autor pode, com o interesse em publicar, que entenda que tem um bom material, pode nos procurar, se for o interesse, a editora da PUC, ou de uma forma geral, procurar uma editora de referência, uma boa editora, com tradição, não é? E travar ali o diálogo, não é? Para levar adiante o processo, né? Normalmente as editoras repassam as instruções, como é que se dará o processo. Isso a gente explica no detalhe quanto do início da interação com autores, né? Se a pessoa quiser conhecer a produção editorial da editora da PUC Goiás, ele tem um site que ele pode entrar e verificar? Completo, não. Nesse momento, não. Eu tenho um arquivo, nessa atualização que mencionei no começo, que hoje que vai desde 73, que hoje conta com 41 páginas. Mas tinha no site da PUC Goiás, tinha lá um link onde a gente entrava e via lá uma série de livros. Isso a capa do livro, não o livro. Isso está disponível. Isso está disponível. Está disponível. Ele olha lá e via a capa do livro. Inclusive tinha um livro meu lá que eu escrevi sobre a PUC TV. Isso é acessível. Lá disponível. Então tá. Esse não tem, está com a edição esgotada, tem que fazer nova edição. Isso está acessível a partir da página da PROP. Da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Mas é uma página que precisa de atualização e, sobretudo, ela precisa de modernização, né? Tá ok. Eu imagino que já há um projeto nesse sentido, né? Sim, a gente tem conversado sobre isso desde 2018. Mas a pandemia colocou dificuldades, né? Tem um conjunto de tecnicalidades por trás que precisam ser resolvidos, né? Tá bom. Então, resolvidas. Então é isso. Professor Lauro Nalim, obrigado. Foi muito bom, acho bastante esclarecedor. Um incentivo aí para você publicar seu livro, né? Procura a editora da PUC Goiás, conversa com o professor Lauro Nalim, que certamente vai encontrar um meio lá para você publicar seu livro. Professor, obrigado, viu? Boa noite. Eu que quero agradecer imensamente. Eu queria aproveitar aqui alguns segundos para agradecer a equipe da editora, né? Porque eles são a alma da editora. Sem eles, nós não conseguiríamos fazer, inclusive, o que fazemos e ainda com aperfeiçoamentos necessários, mas eles são imprescindíveis. Quantas pessoas compõem a equipe da editora? 9 pessoas, contando com a coordenação, né? Okay. Então eu quero agradecer muito a Laci,
que é a nossa memória, a Laci Leobas, que é a nossa secretária de vida toda, secretária da editora de vida toda, pessoa importantíssima para nós lá. Eu quero agradecer muito o professor Laerte, que é o nosso Laerte artista. É o artista que faz as capas dos Isso, livros. é o nosso artista, professor na Escola de Arquitetura e Artes, né? Artes e Arquitetura. O Félix Pádua, que é o nosso diagramador lá, digamos assim, Faz a de diagramação excelência, dos livros e tal. de Além dele excelência. tem mais lá. Temos o Célio, né? Temos o Humberto, todos diagramadores, temos o pessoal de normalização, de preparação dos materiais, Sim. a Helena Rufino, a Keila Matos, a Juliana Rézio, Os revisores todos. a Soleni, né? Aí o corpo de ADOX é o corpo, a gente tem lançado mão do corpo de ADOX da própria PROP, inclusive para fazer. Ok. Nosso abraço a todos eles, ao pessoal do Conselho Editorial também, cuja presidente é a professora Milka Severina, pró-reitora de pós-graduação e pesquisa. Nosso abraço. Muito obrigado, professor, mais uma vez. E para você que nos acompanhou, um grande abraço, boa noite, até a próxima.